Hello, and be welcome to our second English class. Olá, e sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Hoje, como prometido, nós vamos ver o verbo to be. Nós veremos o present simple do verbo be. E por que nós falamos to be? Porque nós colocamos um to antes do verbo, que nada mais é do que uma partícula para indicar que o verbo está no infinitivo. Este to não é a preposição para, como muitos podem acreditar. Este to não significa nada, apenas um indicativo de que o verbo está no infinitivo. Assim como em to work, to have, to talk, tá? Os verbos estão no infinitivo. Tá? Quando nós formos conjugar esses verbos, nós vamos conjugar os verbos work, have, talk, e não to work, to have, to talk. To eat, to sleep. Conjugaremos os verbos eat e sleep, ok? Então, o to é uma partícula que indica que o verbo está no infinitivo. E o que é o infinitivo de um verbo? O infinitivo é apenas o verbo cru, sem conjugação nenhuma. O verbo be significa ser, estar, e não sou, estou, somos, estaremos. Não, ser ou estar é o verbo cru, no infinitivo, sem conjugação nenhuma. Para que nós possamos conjugar os verbos, nós precisamos utilizar o quê? Nós precisamos dos pronomes. Em inglês, os pronomes são diferentes dos pronomes em português. Assim, a utilização dos pronomes é a mesma. Nós temos os pronomes singulares e plurais, assim como em português. O nome muda um pouquinho por causa de sua utilização. Para que nós possamos conjugar os verbos em inglês, nós usamos, assim como em português, pronomes, e eles são chamados de subject pronouns. Em português, nós chamamos de pronomes pessoais. Em inglês, são subject pronouns, porque as frases em inglês necessitam de um sujeito. Em português, muitas vezes, nós não precisamos usar um sujeito. Em inglês, eles precisam de um sujeito. Okay? Nós temos as separações, como em português, de singulares e plurais. A primeira pessoa do singular é o I. I é a primeira pessoa do singular na língua inglesa. A segunda pessoa do singular é a you. Okay? E terceira pessoa do singular masculino, he, feminino, she. E o neutro, que é utilizado para coisas e para animais, é o it. Depois nós vamos ver direitinho, eu vou fazer uma aula com vocês somente de it. Mas it, lembrem-se, não é usado para pessoas, é usado apenas para coisas ou para animais. Costumeiramente é chamado de neutro. Depois eu vou explicar melhor isso daí para vocês. Okay? Depois nós temos os plurais. O plural da primeira pessoa, o plural de I é we. O plural de you é you. E o plural de he, de she ou de it é they. Ele pode ser plural de he, de she, pode ser plural de she, de it, it, she, it, só é they. They é plural de he, she, it. Okay? Para que nós possamos conjugar o verbo to be, então nós precisamos utilizar os pronomes, ok? A conjugação do verbo to be na afirmativa, ela é a seguinte. Eu vou conjugar assim como em português, na primeira pessoa do singular, I. Então vai ficar I am. Eu abro o A para falar, diferente do português que eu falo am, em inglês eu falo am. I am. A segunda pessoa do singular, you are. Ok? Então esta é a segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, que é o she. O he e o it, a conjugação é a mesma. He is, she is, it is. Então, essa é a conjugação do verbo to be no singular em inglês. I am, you are, he is, she is, it is. A conjugação do plural. A primeira pessoa do plural é we are. A segunda pessoa é you também. You are. É a mesma conjugação. E a terceira pessoa é they. They are. Então, esta é a conjugação do verbo to be na afirmativa, sem contrações. Ok? Eu sou. Eu estou. Eu não contraio. Ok? Então, nós temos a conjugação da primeira pessoa, I am. Segunda pessoa, you are. Terceira pessoa, he is, she is, it is. Primeira pessoa do plural, we are. Segunda pessoa do plural, you are. Terceira pessoa do plural, they are. Ok? Repeat. I am.
You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Mas assim como em português, nós podemos contrair também o verbo. Eu falo, eu estou com fome. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, nós falamos, eu estou com fome. Não, estamos com uma pessoa, nós falamos o quê? Eu tô com fome. Em inglês é a mesma coisa. O I am vai virar I'm. O you are vira your. He is his. She is she's. It is its. We are vai ser we're. You are your. Vamos lá em cima. E they are their. Então, essa é a conjugação contraída. I'm, repitam comigo. I'm, your, his, she's, its, we're, your e their. Essa é a conjugação do verbo to be na afirmativa. Vamos ver agora como que o verbo to be é conjugado na negativa. Sem contração nenhuma, a conjugação na negativa do verbo to be é a seguinte. É muito difícil, gente. É muito difícil. Eu simplesmente acrescento o quê? Um not ao verbo conjugado. Então, por exemplo, o I am vai virar I am not. You are not. Repararam como é difícil? É uma coisa impressionante, né? He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. E they are not. Complicado, né? Então, o que eu faço? Eu pego o verbo to be na afirmativa e acrescento um not. Obviamente que aqui cabe contração. Assim como na afirmativa, eu posso contrair na negativa. Existem dois tipos de contração na negativa em inglês. O I am not só pode ser contraído de uma maneira, então o I am not vai ser I'm not. Não tem outra maneira de contrair isso daí. O you are not, uma das contrações será o quê? You aren't. Eu pego aquele not, cai o O, e aí eu acrescento um apóstrofo no lugar dele e junto tudo. You aren't. Ok? O he is not é a mesma coisa. Vai virar he isn't. Cai o O do not, eu junto com o is e vira isn't. He isn't. She isn't. It isn't. We are not vira we aren't. You are not. You aren't. Assim como lá em cima. E they are not. They aren't. Existe uma outra maneira ainda que eu posso contrair na negativa. No caso do I am, só consigo fazer I'm not. Não tem outra maneira de contrair. Mas do you are not, que pode virar you aren't, também pode ser you are not. Assim como aconteceu na afirmativa, que you are virou you were, aqui eu também posso fazer you were, mas eu acrescento um not. You are not. Seguindo este exemplo, todas as outras pessoas podem ser contraídas da mesma maneira. You are not, he's not, she's not, it's not, we are not, you are not e, por fim, they are not. Esta é a conjugação do verbo to be na negativa. Então, nós vimos a conjugação do verbo to be na afirmativa e a conjugação do verbo to be na negativa. Sem contrair, repitam comigo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. A primeira contração fica como? I'm not. You aren't. He isn't. She isn't.
It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Agora, a segunda contração. Repitam comigo. I'm not. You are not. He's not. She's not. It's not. We are not. You are not. They are not. A pergunta que vocês podem me fazer é a seguinte. Poxa, teacher, mas qual que eles usam mais? He isn't ou he's not? You aren't ou you are not? We aren't ou we are not? Tanto faz. Normalmente, a segunda forma de contração, onde eu enfatizo o not, vai servir para isso mesmo. You aren't a student, you are not a student. O not vai ser usado para a contração. Muito bem, essa foi a nossa segunda aula, a aula da conjugação da afirmativa e da negativa do verbo to be. Na próxima aula, nós vamos aprender a interrogativa do verbo to be e mais algumas question words ou WH words, como eles costumam chamar também. Ok? Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.